se exija quitação eleitoral. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. O valor do orçamento do Legislativo é determinado pela Constituição brasileira e a Câmara gera esses recursos com muita responsabilidade, transparência e seriedade. Por isso, mais uma vez conseguiu economizar e encerrar o ano com dinheiro em caixa. Em alguns anos, a Câmara costuma doar esses recursos não utilizados para a Prefeitura, mas em 2019 decidiu fazer diferente. Direcionou as verbas para entidades assistenciais e organizações de São Carlos que prestam serviços ao cidadão. Esta é uma forma de reconhecer e fomentar o trabalho de quem se dedica à população são-carlense. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. A Câmara Municipal de São Carlos tem uma gestão transparente, que facilita o acesso do cidadão a todas as informações da Casa do Povo. E tudo pela internet, através do portal da Transparência Pública no próprio site da Câmara. É possível fazer busca de documentos, contratos e aditamentos, ver relatórios de viagens, acessar o boletim de caixa, consultar processos licitatórios, ver o orçamento anual e os balancetes da Lei de Responsabilidade Fiscal. E consultar, inclusive, as listas de presença dos vereadores em todas as sessões ordinárias e extraordinárias. É assim que se faz uma Câmara mais transparente. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Soltar balões é proibido por lei. Se você conhece alguém que fabrica, distribui, vende ou compra, denuncie. Não provoque o seu fagulha. Não solte balões. Prefeitura de São Carlos. Lixo em terreno baldio atrapalha toda a vizinhança, mas você não deve colocar fogo para acabar com ele. Entregue o lixo para a coleta ou nos ecopontos. Não provoque o seu fagulha. Não coloque fogo no lixo. Prefeitura de São Carlos. No meio da mata, um simples fósforo aceso pode causar um incêndio. Por isso, é melhor não acender fogo nenhum para não perder o controle. Não provoque o seu fagulha. Não faça fogueiras. Prefeitura de São Carlos. Plantações, pastos e florestas podem ser vítimas de incêndio. Por isso, é importante para produtores e comunidades rurais manter uma brigada sempre alerta. Não provoque o seu fagulha. Proteja o campo. Prefeitura de São Carlos. Uma simples bituca de cigarro pode começar um fogaréu. Na beira das estradas, elas são a principal causa de incêndio. Por isso, não provoque o seu fagulha. Apague seu cigarro. Prefeitura de São Carlos. Lixo em terreno baldio atrapalha toda a vizinhança, mas você não deve colocar fogo para acabar com ele. Entregue o lixo para a coleta ou nos ecopontos. Não provoque o seu fagulha. Não coloque fogo no lixo. Prefeitura de São Carlos. Plantações, pastos e florestas podem ser vítimas de incêndio. Por isso, é importante para produtores e comunidades rurais manter uma brigada sempre alerta. Não provoque o seu fagulha. Proteja o campo. Prefeitura de São Carlos. Soltar balões é proibido por lei. Se você conhece alguém que fabrica, distribui, vende ou compra, denuncie. Não provoque o seu fagulha. Não solte balões. Prefeitura de São Carlos. Soltar balões é proibido por lei. Se você conhece alguém que fabrica, distribui, vende ou compra, denuncie. Não provoque o seu fagulha. Não solte balões. Prefeitura de São Carlos. Não provoque o seu fagulha. Não solte balões, apague seu cigarro e não faça fogueiras. O incêndio pode causar muitos danos. Prefeitura de São Carlos. No meio da mata, um simples fósforo aceso pode causar um incêndio. Por isso, é melhor não acender fogo nenhum para não perder o controle. Não provoque o seu fagulha. Não faça fogueiras. Prefeitura de São Carlos. O vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Ele trabalha para desenvolver planos municipais como mobilidade urbana, código de meio ambiente ou ainda desenvolve planos para a saúde, para educação e obras. Mas um vereador pode mandar construir uma escola ou asfaltar uma rua? Não. Quem executa isso é o prefeito. O vereador pode indicar ao executivo o que a cidade mais precisa e fiscalizar se tudo está sendo feito de forma correta. Afinal, o vereador representa você. Câmara Municipal de São Carlos.
Sintonizada com você, cidadão são carlense. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? A Câmara representa os vários setores da sociedade. O vereador é o representante do eleitor com duas grandes responsabilidades: as funções legislativas e fiscalizadoras. A Câmara legisla, cria leis e normas jurídicas, como, por exemplo, a Lei Orçamentária e a Lei Orgânica do município, que é uma espécie de Constituição Municipal. A Câmara fiscaliza não só as contas públicas, mas toda a atuação do Poder Executivo. Câmara zela e cuida do patrimônio público, que é meu e seu. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Na TV Assembleia, sintonizada no canal 8 da NET São Carlos, também são veiculados assuntos diversos da Câmara dos Vereadores. E é lá que as sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 15 horas, pelo canal 8 e pela Rádio São Carlos. As demais sessões, como extraordinárias, solenes e as audiências públicas, quando acontecem, também são transmitidas no canal 8. Você também pode acompanhar ao vivo ou em reprise no canal do YouTube e Facebook. E, é claro, no site da Câmara Municipal de São Carlos. Acesse câmara-são-carlos.sp.gov.br. Câmara Municipal de São Carlos, sintonizada com você, cidadão são carlense. Ó, e ali fica o prédio da Câmara Municipal. Nossa, muito bonito. E como que eu faço para conhecer? É muito fácil. A nossa Câmara, ela funciona todos os dias, das 8 até as 18. E qualquer um pode chegar, entrar... Qualquer pessoa pode chegar e conversar com qualquer vereador. E como você sabe de tudo isso? É que eu acompanho as sessões pela televisão toda terça-feira à tarde. Ah, isso mesmo, tem que participar. Acompanhe você também as sessões pela TV no canal 8 da NET e pelo nosso site. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Pai, você sabe quanto ganha um vereador? Não, filha. Um assessor? Também não. É super fácil de saber, pai. Legal, filha. E como? Ontem eu fui visitar a Câmara com a escola e lá eles nos mostraram o portal da transparência. Ah, é? Como faço pra ver isso aí? É só entrar no site da Câmara. Muito bem, filha. Temos mesmo que estar por dentro de como nosso dinheiro é gasto. É importante. Sim. Saiba você também como seus impostos são investidos. Acesse nosso site, Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. Rapaz, hoje a Câmara volta um projeto importante para a cidade. Eu queria tanto acompanhar. Mas é fácil, João. É só você ouvir pela rádio, na TV, na internet, até no seu celular. Amigo, com tanto trabalho aqui, vai ser difícil. Que nada, João. Isso não é o problema. Toda sessão fica disponível no site da Câmara. Que bom, né, Zeca? Assim a gente fica por dentro de tudo que acontece. Fique por dentro você também. Acesse nosso site. Câmara Municipal de São Carlos, de portas abertas para você. A Câmara quer cada vez mais facilitar o seu acesso, inclusive de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para isso, está apta a receber todos com piso tátil, elevador de acesso, rampas e sanitários adaptados. Transmissão integral das sessões em Libras e uso do Closed Caption. Integração e inclusão fazem parte do Legislativo. Câmara Municipal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde aos vereadores Cirinha do Oncológico, ao nosso presidente Roselei Françoso, que nos acompanha online. É com muita satisfação, quero saudar o vereador Robertinho Mori, que está presente nesse momento no plenário. É com muita satisfação que recebemos a todos nesta tarde. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta casa, a pedido do nosso presidente, estou presidindo esta audiência. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município
para o exercício 2023. Gostaria de convidar para entregar à mesa a nossa querida amiga, competente funcionária pública municipal, Fabiana Tadeu Comati, que é diretora da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, e neste ato representa o secretário Bill Moreira, que encontra-se, infelizmente, com Covid e não pôde estar presente nesta tarde. Eu quero justificar a ausência do vereador Gustavo Pozzi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Roselei, sirvo-me de presente para justificar minha ausência na audiência pública para discussão no projeto de lei 220/2022, processo 1774 de 2022, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2023. De hoje, 27 de maio de 2022, por razão de saúde familiar, não é possível a presença nesse momento. Subscrevo presente, renovando meus protestos de profunda e cima cordialidade, vereador Gustavo Pozzi, do PL. Agradeço mais uma vez os vereadores online, vereadora Cidinha, vereador presidente Roselei, e aqui presencial o vereador Robertinho Mori Roda, a quem eu quero cumprimentar pela brilhante sessão que realizou ontem em comemoração aos 60 anos da nossa querida APAI. Eu concedo a palavra para a Fabiana para que ela possa expor a todos os presentes, bem como a população que está nos acompanhando pelas TVs, também pelas redes sociais da Câmara Municipal e pela Rádio São Carlos, todas as informações sobre a LDO do ano de 2022, que virá de 2023, desculpem, que será amplamente discutida pelos vereadores, e hoje nós damos início a essa discussão. Com a palavra, portanto, a diretora Fabiana. Boa tarde a todos, boa tarde Marquinhos, todos os vereadores. Como o Marquinhos já falou, o nosso secretário Bill, ele testou positivo para a Covid agora na hora do almoço, saiu o resultado dele, então ele estaria na audiência, mas devido ao resultado positivo ele não pôde vir, mas ele está acompanhando a gente online. E se precisar de alguma coisa ele vai dar um aporte aí. Começando então a explicação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos passar a apresentação. Registrar também a presença da vereadora Raquel Auxiliadora. Então, começando, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é elaborada anualmente com o objetivo de apontar as prioridades do governo para o próximo exercício. Ela é sempre elaborada e entregue até abril aqui na Câmara Municipal. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual, baseando-se no que foi previsto lá no PPA, que é elaborado no primeiro ano de gestão, e ela serve como um elo de ligação entre essas duas peças do planejamento. Ela também serve para fazer um ajuste nesse planejamento que é feito no primeiro ano de governo, né, que é o PPA. Ele é feito para 4 anos, e aí a LDO serve para a gente rever esse planejamento e refazê-lo caso necessário. Como eu falei, o prazo para encaminhamento aqui na Câmara é o dia 30 de abril, ele está definido tanto na Constituição Federal, nos atos das disposições constitucionais transitórias, como na nossa lei orgânica do município. E ela tem que ser apreciada pela Câmara
até o fim do recesso parlamentar, até antes do início do recesso parlamentar do meio do exercício. Então, enquanto não vota a LDO, ela não é apreciada, a Câmara não pode sair de recesso. Cumprindo essa obrigação legal, então aí a gente tem um momento que foi a entrega da LDO, que ela aconteceu no fim de abril, na última sexta-feira de abril, antes do prazo do dia 30. Ela foi entregue aos vereadores da Comissão de Orçamento e Finanças e ao presidente da Câmara ali no anexo. Nesse dia também teve presente lá o vereador Dé, que estava... falando da LDO em si, ela foi instituída como obrigação, né, das peças de planejamento pela Constituição de 88. Antes disso não se tinha a LDO. E ela fala que é a iniciativa do Poder Executivo, lá no artigo 65. Ele fala quais são as leis de iniciativa do Poder Executivo e ele fala sobre a LDO, que é estabelecer as diretrizes orçamentárias. Aí, sobre o sistema de planejamento, então a gente tem o PPA, que esse artigo 65 define, que ele é feito então no primeiro ano de gestão e vale para os 4 anos, os 3 anos do governo e o primeiro do próximo. A LDO, que é feita anualmente, que define as metas fiscais e pega desse PPA de 4 anos o que a gente quer executar no próximo ano. E o orçamento anual, que ele é entregue aqui na Câmara até 30 de setembro, que define os valores, faz a previsão de receita e a fixação da despesa. Também, na legislação, a gente tem lá na LRF, o artigo 4º da LRF, que define, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o que tem que ter dentro da LDO, e também a gente tem que seguir as instruções e normas da Secretaria de Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado. Sobre a LDO, para sua elaboração, a gente teve que fazer as participações populares. E para garantir essa participação, a primeira coisa que nós fizemos lá na Secretaria de Planejamento foi disponibilizar um formulário que ficou no site da Prefeitura por um mês, do prazo de 10 de março a 10 de abril, onde a gente teve 37 participações da sociedade, das pessoas da sociedade. Esse ano as participações até que foram baixas, o ano passado a gente chegou até mais de 500. Esse aí era o link, né, do formulário que ficou disponível. E o resultado dessa coleta, as pessoas tinham que votar em 5 prioridades. Uma das coisas era votar em 5 prioridades. Então, a gente teve a maioria das pessoas votaram que a prioridade era a educação, com 31 votos. Depois, em segundo lugar, ficou saúde, com 24 votos. Em terceiro lugar, o enfrentamento à pobreza e a proteção social, com 15 votos. E, em quarto lugar, a infraestrutura urbana, com 10 votos. O que tem demonstrado, então, que a grande preocupação da sociedade, no momento, é com o investimento em educação e saúde, que é o que tem refletido aqui, inclusive na Câmara Municipal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também define que seja feita uma audiência pública para a elaboração, e nós realizamos ela aqui em parceria com a Câmara Municipal, que foi de forma híbrida para tentar garantir a participação da sociedade, para os que não poderiam estar presentes, e presencial também, online e presencial. Essa audiência ocorreu no dia 30 de março e ela contou com representantes de todas as secretarias e vários vereadores que estavam presentes. Então, aqui a gente tem uma foto aí do dia da audiência, uma matéria que saiu. Falando agora sobre o que a LDO tem que constar, né? Dentro da LDO, a gente tem que ter... Ela estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal. Ela orienta na elaboração do orçamento. Também nela tem que dispor sobre alterações na legislação tributária. Se não tiver falando isso, o governo não pode fazer nenhum tipo de alteração na legislação.
ela tem que garantir o equilíbrio entre as receitas e despesas. Então, já desde a LDO, não pode ter despesa maior que receita, ele garante esse equilíbrio. Ela tem que prever os critérios e as formas de limitação de empenho, contingenciamento de despesa e da reserva de contingência. Ela tem que estimar as renúncias de receita. Ela também define as condições e exigências para transferências ao terceiro setor. Integram elas o anexo de metas e riscos fiscais, a relação das obras em andamento, que garante que um projeto, uma obra não pode começar se não tiver sido garantido recurso no orçamento para uma que já está em andamento. E também ela garante os critérios para atendimento das emendas parlamentares, que a partir do ano que vem vão ser executadas de formas diferentes. Falando um pouco em definição técnica, só para entender o que é esse anexo de metas fiscais, a gente tem as receitas primárias, que são todas as receitas próprias do município, todas as receitas, né, que compõem o município, não só as próprias, deduzidas as que são financeiras, que são o rendimento das aplicações, as operações de crédito. E aí a gente tem as despesas primárias, que também todas as despesas deduzidas as financeiras, que é as que a gente gasta com amortização da dívida e com integralização de capital em empresa de economia mista. Então, das receitas primárias, menos as despesas primárias, a gente tem o resultado primário. O que é esse resultado primário? Ele indica quanto que o município consegue sobreviver sem depender de financiamento ou dessas receitas financeiras. Hoje pela manhã, o secretário de Fazenda, Mário Antunes, com a equipe da Fazenda, esteve aqui apresentando as metas, a avaliação das metas. Então, essa meta ela é definida aqui na LDO, e aí a cada 4 meses a Secretaria de Fazenda vai acompanhando se ela está dentro do previsto ou não. Ela não estando dentro do previsto, cabe ações da Secretaria de Fazenda, como o contingenciamento da despesa e outras medidas. Para quem não pôde acompanhar de manhã, o resultado primário até abril, considerando a receita arrecadada e a despesa liquidada, foi de 182 milhões. Isso quer dizer que o município hoje ele sobrevive sem depender de receitas financeiras, sem precisar fazer operação de crédito para se manter no custeio, tá? Não falando de investimento. Outro indicador que é definido na LDO é o resultado nominal. O que é isso? Existem 2 formas de calcular o resultado nominal. Uma é pegando todas as receitas menos todas as despesas, incluindo aí as financeiras também. Ou a outra é fazer o saldo da dívida de um período menos o saldo da dívida do outro período. Que a gente chama, assim, tecnicamente, um é acima da linha e o outro é abaixo da linha. Quando a gente faz esse resultado da dívida que tinha num período, em 31 de dezembro de um ano, para 31 de dezembro do outro ano, quando esse número dá negativo, quer dizer que a gente está reduzindo o estoque da dívida do município. Então, como o secretário apresentou, então hoje cedo, nosso resultado nominal até 30 de abril está em negativo, né, em menos 149.401.607,62. Que quer dizer que a gente está, de 31 de dezembro do ano passado até agora, a gente está reduzindo a nossa dívida nesse montante. E aí, outro número que é definido, né, na LDO, que é baseado pelos contratos de financiamento e as dívidas parceladas, a dívida consolidada, a dívida pública consolidada, que até 30 de abril está em 212.983, que significa 20% da nossa receita corrente líquida. Esses são os dados de abril. Para a LDO do ano que vem,
A gente está prevendo aqui um resultado primário de 35 milhões. Aí a LDO já prevê que você define para o próximo ano e mais 2. Então a gente está falando em 35 para o ano que vem, 37 para 24 e 38 para 25. Quanto ao resultado nominal, a gente está falando em menos 14 milhões, em negativo de 14 milhões para 23, para 24 menos 15 milhões e para 2025 menos 16 milhões. E aí a dívida consolidada chegaria em 23 em 198 milhões 493 mil, em 2024 em 185 milhões, em 2025 171 milhões e 600, que é o pagamento desses parcelamentos e a sua redução. O outro anexo que compõe a LDO é o anexo de planejamento orçamentário. Esse anexo hoje ele é composto por 139 programas governamentais, incluindo a Câmara, a Prefeitura e a administração indireta, que se desmembram em 1.263 indicadores, que tem um custo total previsto para o ano que vem de 1 bilhão e 94 milhões. Que foi elaborado, então, com base no PPA de 22 a 25, destacando, né, o que era previsto para 23, e passou por uma revisão de todos os órgãos da administração direta e indireta, e a aprovação dos conselhos municipais de políticas públicas pertinentes, quando a legislação desse conselho assim prevê. E a novidade para a LDO do ano que vem é sobre o atendimento da mudança que teve a nossa lei orgânica, que incluiu o sistema de emendas parlamentares impositivas, que até esse ano a gente definia um valor de emenda, que a gente tentava reajustar sempre pela previsão do IPCA. Agora, a partir do ano que vem, a gente vai começar a separar 1,2% da receita corrente líquida, e desses 1,2%, os vereadores têm que destinar pelo menos 30% para ações e serviços públicos em saúde. Então, se fosse pela receita corrente líquida de hoje, que foi apurada, desculpa, até 30 de abril, o valor de emenda seria 12 milhões e 700 mil, o que daria por vereador aproximadamente 605 mil reais, e o que seria um investimento em saúde por vereador de 181.500, um investimento total na saúde de 3 milhões e 800. Hoje, para 2022, o total de emenda é 8 milhões e 300 mil. Então, seria um valor... 30% do valor total. Bom, era esses... no mínimo. Se quiser por mais, aí fica a critério do vereador. Esses aí seriam os dados sobre a LDO, e a gente está aqui para qualquer esclarecimento. Eu pergunto aos senhores vereadores, tanto os vereadores que estão online, como a vereadora Raquel, o vereador Robertinho Mori, que encontram-se conosco aqui no plenário, se há alguma pergunta a ser feita à diretora Fabiana. A vereadora Raquel, pois não, está com a palavra. Pode ser daí mesmo. Boa tarde, vereador Marquinhos Amaral, presidente dessa audiência, vereador Robertinho, acho que a Cidinha que está online. Boa tarde também, Cidinha, Fabiana. Obrigada mais uma vez. O Roselei também está online. Roselei também. Boa tarde, Roselei. Obrigada, Fabiana, mais uma vez, por apresentar para a gente. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Primeira, sobre a participação popular. Né? Você sabe que sempre é um tema que eu acho fundamental na elaboração de todas as leis, na verdade. Acho que a participação popular sempre tem que estar presente. Você comentou sobre a participação dos conselhos quando pertinentes. E aí fiquei com essa dúvida, porque alguns conselhos foram consultados e outros não.
sendo que há conselhos que também são deliberativos, por exemplo, que não constam da lista como consultados, e aí diretamente pergunto do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, conselho que está constituído e que não foi consultado para a elaboração da LDO. E também pergunto sobre os pareceres que deveriam vir após 30 de abril, que foi o dia, né? 30 de abril, né? Falei certo? 30 de abril, que foi a data que veio para a Câmara. Aqui no processo você disse que virá conforme, né, for passando pelos conselhos, porque sei que há conselhos que não foram consultados, que enviaram o ofício dizendo que fariam a consulta e a política pública pertinente da área não fez a consulta ao conselho, né? E parabenizo, por exemplo, o Conselho Municipal de Economia Solidária, que fez análise, que indicou, fez os indicadores, enviou inclusive um anexo com tudo. Então, mostra que é um conselho que é exemplo, né, para o município e que os demais conselhos consigam fazer o mesmo trabalho, porque o que a gente vê é que a maioria dos conselhos acaba sendo só um ad referendo à política, a proposta que já veio do governo. E na economia solidária a gente viu que a proposta também saiu do próprio conselho. Uma outra dúvida, Fabiana, então, por que não consultou todos e como que vai ser a consulta agora, né, quando vai passando? Uma outra questão, que hoje de manhã eu observava a LDO, estava lendo, e assim, é desanimador ver algumas coisas, como, por exemplo, um recorte-cole exato da lei atual. Não foi colocado 1 centavo a mais, 1 centavo a menos. Então, quer dizer, a gente passou um ano, a gente vai passar esse ano e não vai ser cumpridas as metas, né? Então, vou dar um exemplo claro, que foi do que eu vi hoje de manhã, da cultura. O orçamento do Departamento de Artes e Cultura é exatamente o mesmo, sem nenhum centavo a mais, nem sem um centavo a menos. As metas são as mesmas. E tem metas lá, vereador Lucão, que por exemplo, reformar o Teatro Municipal. Tem lá um recurso destinado para isso. Não vai reformar esse ano. É isso? Porque o ano que vem está destinado o mesmo valor, mesma meta para o ano que vem. Então, a gente queria que a coisa acontecesse este ano. E o ano que vem se planejasse coisas a mais, né? Então, e isso eu vi em outras áreas também. Essa mesmo recorte-cole dos anos anteriores. O que nos desanima, porque fica parecendo que a LDO é um papel para se guardar na gaveta, né? E não um instrumento de fato de elaboração e execução das políticas públicas, né? Então, faço aqui mais um recado da cultura. Como que no orçamento atual a gente tem 80 mil para o Fundo Municipal de Cultura. E cadê o recurso que ainda não foi colocado lá? Nós já estamos, né, quase em junho, no meio do ano. Então, assim, não vai se executar o orçamento que existe, né? Então, acho isso muito grave para uma peça que eu queria que fosse realidade, que não fosse só, né, uma mera formalidade. E, por fim, Fabiana, eu gostaria que você me respondesse, que eu não... Aí eu faço... Minha culpa é que eu não consegui localizar quanto que está previsto para novas contratações de funcionários para o ano que vem. Eu sei que esse ano a gente tem reservado 4 milhões, então eu gostaria de saber para o ano que vem quanto que foi reservado para as novas contratações. Obrigada. Biana está respondendo. Eu quero registrar a presença do vereador Lucão Fernandes, do vereador Bruno e também da vereadora professora Neuza. E a Fabiana está com a palavra para responder. E quero agradecer também a presença online da Ana Luísa Bruno.
Vereadora Raquel, sobre os conselhos, é assim, quando a gente manda o ofício para a secretaria, a gente pede que se apresente aos conselhos. Os que precisam do parecer são os que a lei deles exigem que a gente ponha o parecer, né, no processo. São os que a lei de instituição do conselho exige. Então, assim, eu não sei se passou pelos outros, os que a lei não exige, apesar de ser consultivo ou deliberativo. Esses que está lá na lei, consta lá, apreciar a lei orçamentária, a gente pede para a secretaria mandar. Algumas secretarias, alguns conselhos, como você mesmo citou, como o da economia solidária, o da saúde, o da educação, eles realmente, o do esporte, normalmente também discutem bastante mesmo. Alguns, esse ano, apesar da insistência, não mandaram o parecer. Desses que ficaram faltando, eu recebi só da Defesa Civil até agora. Recebi essa semana, inclusive, acho que foi terça ou quarta-feira, por isso que eu ainda não encaminhei para cá, porque eu estava esperando ver se chegava mais algum. Mas, assim, a gente cobra, ligo direto, fico insistindo, até 30 de abril eu fico chorando para eles. Gente, eu não posso mandar sem o parecer. Para nós até foi gratificante, vai ver o da saúde aprovado esse ano, porque foi um que sempre eles só recebiam depois. E esse ano foi até... eles tentaram uma audiência, acho que uma reunião não deu o número de pessoas necessárias, eles marcaram outra e conseguiram. Foi assim, uma felicidade, porque a gente quer esses conselhos, não só eles, né, como os outros. Eu acredito que o da cidadania também, pelo que eu sei, também é bem atuante. O da criança e adolescente também só que aí ele só se manifesta no orçamento, ele não se manifesta na LDO. Então, alguns conselhos têm essa particularidade de acabar se manifestando mais na LDO, não, desculpa, no orçamento. Eu acredito que hoje a gente tem 12 conselhos que tem 12 ou mais, que tem esse item na lei que instituiu o conselho de emitir essa declaração. Então, assim, quanto aos que não mandaram, eu estou de novo na cobrança. O da segurança alimentar também é um que é bem atuante. Só que eles tiveram algum problema com o documento, eles não conseguiram entender algumas coisas, aí eles remarcaram uma audiência, a reunião deles, e aí eu não sei como que foi a apreciação ou não. Sobre as metas, das metas e valores. Então, quando a gente pega o que está na lei do PPA e encaminha para as secretarias, para eles analisarem essas metas. E aí da mesma coisa do conselho, eu vou ter que falar da secretaria. Tem secretaria que vai lá, olha meta por meta, refaz meta por meta. Tem secretaria que não. Quando não, eu entendo que está tudo certo. Então, eu não posso sentar lá e mudar por conta própria. Mas esses valores, valor financeiro, eles vão ser revistos na elaboração do orçamento. Normalmente, as pessoas dão mais importância ao orçamento do que à LDO. Que aí é a hora que define a receita e fixa a despesa, aí eles falam, esse valor não dá para minhas metas. Mas na LDO, a maioria não vê. A saúde, eu vi que trabalhou um pouco com essas metas, com os valores. Algumas secretarias teve essa preocupação de rever as metas. Algumas, vou ser sincera de falar que não. Não porque não precisavam, não porque não reviu, não sei. Mas não mandaram nenhum posicionamento para a gente. Aí você falou do repasse, né, do fundo. Esse dinheiro do fundo de cultura é uma receita própria deles, lá não é a fazenda que transfere esse recurso. A lei que institui, pelo menos a que tinha antes, né? Eu não sei se mudou alguma coisa na lei, mas a lei que instituía a cultura, o Conselho de Cultura, o fundo, ele falava que era a bilheteria do teatro e a bilheteria do cinema, que tinha um valor. E aí esse valor ia direto para a conta do fundo. Então, esse 80 mil que está lá é a previsão
dessas duas bilheterias. E aí, como teve fechado, eu acho que não, por isso que não teve arrecadação, mas agora voltando, ele deve, até pode superar. Eu vi que teve um evento esses dias aí no teatro que já teve bastante gente, teve o cinema também que está arrecadando, então ele depende mesmo dessa arrecadação, dessas bilheterias. E aí, se tiver algum outro repasse que depende da Fazenda, o Mário ele vai fazendo durante o ano, como é o caso, por exemplo, da Economia Solidária, da Economia Solidária, que a Fazenda faz a transferência, conforme eles já devem ter até pedido, que eles sempre pedem logo no comecinho do ano. Já o Fundo de Habitação também é uma receita própria, a arrecadação deles, tem a lei, tem coisa. Então, cada conselho aí sobre os repasses tem seus critérios próprios. Desculpa, eu esqueci da contratação. A partir de contratação da despesa, de novas contratações, na LDO a gente não define especificamente, a gente só fala do total. Então, hoje está lá baseado no que está no orçamento desse ano, com um critério de reajuste, inclusive por causa do aumento. Então, a gente pode trabalhar, que a gente vai afinar esse valor certinho lá no orçamento, depois que tiver o impacto sobre o aumento e sobre essa mudança que teve aqui na Câmara, né, que já voltou, não sei se já veio de volta, sobre os novos cargos, que estava dando um impacto de 10 milhões anual. Então, aí tudo isso no orçamento a gente vai ter que afinar para poder garantir essas novas contratações, inclusive baseada nessa alteração dessa lei, da Lei 16.000. Então, hoje não tem um valor, não posso te falar assim, um valor, 4 milhões, 2 milhões, porque ele está dentro da dotação de pessoal. Eu quero também agradecer a presença do vereador Bira, que encontra-se aqui conosco, depois de uma longa viagem a Brasília. Falou que, inclusive, encontrou o deputado Alexandre Frota, né? E eu quero registrar a presença do Bill, nosso secretário de Planejamento, e desejar melhoras ao Bill. Final de semana sem cerveja, hein, meu? E eu pergunto aos senhores vereadores se há alguém, vereador Roselei, está com a palavra. Boa tarde, vereador Marquinhos Amaral, que preside essa sessão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está chegando? Tá? Ainda não. Boa tarde. Já está. De Planejamento e Gestão, né, da Prefeitura Municipal de São Carlos. Uma boa tarde também aos nossos vereadores, né, aqui online comigo a vereadora Cidinha, mas eu pude acompanhar aí, né, a participação da vereadora Raquel, do vereador Bira, eu vi aí o vereador Bruno, né, acho que também o vereador Sérgio Rocha está por aí, né, Marquinhos? Não, a vereadora Neuza, o vereador Robertinho e o vereador Lucão. Dizer a importância, né, também, olha só, esquecendo aqui de cumprimentar, Marquinhos, a Fabiana, né, que é a nossa diretora da Secretaria Municipal de Planejamento, que sempre, né, de uma maneira didática e pedagógica, tenta transmitir para nós aquilo que foi elaborado do ponto de vista do projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Ouvindo aí o questionamento da vereadora Raquel e também a fala, né, da Fabiana, a gente percebe, né, exemplo do que a gente já viu no passado, né, a preocupação, na verdade, de mostrar, né, principalmente essa questão do equilíbrio, né, entre receitas e despesas. E isso é o papel, de fato, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e eu penso que no momento que nós estamos discutindo é a importância de deixar carimbado algumas metas, né, e uma que me deixa bastante feliz, uma que nós aprovamos aí na casa, né, aqui na Câmara Municipal, que é a questão da emenda impositiva, que deve contribuir bastante,
né, com a questão da saúde no nosso município. E existe a previsão já na LDO, assim como existe a previsão também, nós participamos esses dias da reunião do Conselho Municipal de Saúde, e ficou muito claro para nós, e também está carimbado na Lei de Diretriz Orçamentária, uma preocupação que chama a atenção de todos nós parlamentares, que é a questão das cirurgias eletivas. Então, para o exercício de 2023, já existe essa previsão, né, de dar continuidade nesse trabalho a fim de desafogar a fila das cirurgias eletivas. Nós sabemos hoje que nós temos uma fila na ordem de aproximadamente quase 7 mil pessoas aguardando cirurgia eletiva. Nós aprovamos o ano passado, está sendo executado no decorrer desse orçamento, um valor de 1.900.000, mais algumas emendas parlamentares conquistada por alguns vereadores dessa casa, exemplo do vereador Elton, que deve contribuir aí com uma redução. Mas há muita gente ainda aguardando, tenho absoluta convicção que a LDO e a própria lei orçamentária vai contribuir bastante com isso. Agora, não discutindo de forma alguma, né, com a vereadora Raquel, que é uma grande vereadora que trabalha essa questão também, principalmente da cultura, acho que a importância de nós discutirmos essas ações é conseguir, na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, garantir que nós tenhamos recursos necessários para estabelecer uma política de cultura no município de São Carlos. Acho que nós temos tempo para isso ainda, né? Nós vamos votar, a Prefeitura tem a obrigação de entregar a Lei Orçamentária Anual até setembro, depois nós temos que fazer as audiências públicas e isso, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças não abre mão, está sempre exigindo que a gente cumpra a lei, né, Marquinhos Amaral, que é o presidente da comissão, e nessas discussões, né, de cumprir a lei, eu acredito e peço à Prefeitura também, né, que o BIL siga o exemplo do que aconteceu ano passado, né, que coloque à disposição da população para que ela possa participar de alguma forma, elencando as prioridades, né, para a política cultural. É lógico que isso é uma forma democrática de se fazer política, eu acho que tem que ser dessa forma, e logicamente também ouvindo os anseios dessa população. Uma coisa que precisa também ter um olhar saltado é que nós saímos de uma pandemia, Marquinhos, e que muita gente sofreu com isso, principalmente, né, os artistas da nossa cidade. Então, fazer política cultural não é só a questão da cultura, é desafogar também uma necessidade que está aí, né, e que infelizmente nós sofremos até hoje os reflexos dessa questão pandêmica, né, de pandemia. Então eu penso, Fabiana, se for possível, né, o BIL, né, que é o secretário de Planejamento, colocar à disposição da população na elaboração da Lei Orçamentária Anual, para que a gente possa contribuir e garantir, né, mais recursos para a cultura, isso seria extremamente importante. E com relação ao que a Fabiana colocou, os R$80 mil no orçamento desse ano, eu acho que isso também está relacionado ao reflexo da pandemia, né? A gente sabe que um dos fatores que arrecada recurso para a elaboração do fundo, né, deveria ser muito mais que isso, né? Porque hoje é somente, né, ou majoritariamente, vai para não dizer tão somente, o nosso teatro, né, e também o cinema. Mas eu penso que a gente podia promover algum tipo de campanha para que a gente pudesse angariar recursos para esse fundo da mesma forma que a gente faz com o fundo da criança e do adolescente, que a gente faz com o fundo do idoso. Eu acho que tem financiamento público, né, para contribuir, né, com a política de cultura no município. Isso sem prejuízo, obviamente, da gente garantir recursos do orçamento que são advindos dos tributos que a população paga e que, obviamente, tem que ter direito à cultura. Então, a minha fala na tarde de hoje é de cumprimentos à Fabiana e de atenção que a gente precisa ter com as duas peças importantes. Logicamente, né, também defendo e penso, Fabiana, que a gente precisa definir uma coisa muito clara, e não sei se o Bill consegue falar sobre isso, ou Fabiana, de um prejuízo que os servidores tiveram, né, com o recurso do 14º salário e também do prêmio assiduidade,
é um recurso que está disponível na Prefeitura e que, de alguma forma, a gente precisa devolver, a exemplo do que nós fizemos na Câmara Municipal, para os servidores da Prefeitura. Ao menos aquele 6% que é do prêmio de assiduidade também precisa, de alguma forma, ser devolvido aos servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos. Não sei se tem essa meta aí na lei já previsto, né? Mas se tivesse, ou se for possível, né, dentro das discussões nossas aqui, a gente garantir isso, seria de grande valia para a valorização dos servidores públicos municipais. Só isso. Com a palavra, Fabiana. Obrigada, Roselei. Vou tentar lembrar de tudo aqui. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês vão me avisando. Plenário. Então, eu gostaria, assim, eu sei que a professora Neuza está aí, mas deixar registrado aqui meus cumprimentos a ela também e todos os vereadores que estão aí. A dificuldade da gente ver as pessoas no plenário é grande, online a gente só vê quem está na plataforma. Tem a vereadora Neuza. Aqui, a todos, na verdade, vereador que participam, Lucão, né, dessa valorosa audiência pública. Vereadora Raquel, vereador Robertinho. Uma ótima tarde. Bom, acho que o primeiro item que o vereador Roselei falou foi sobre a cirurgia eletiva. Então, até atendendo a um pedido do vereador Lucão na nossa audiência de elaboração, para que você tentasse garantir a continuidade desses recursos para a cirurgia eletiva, foi falado pelo Lucão, mas acho que confirmado pelos outros vereadores que estavam presentes aquele dia aqui, a gente conseguiu manter os 2 milhões para a cirurgia. A gente quer manter isso no orçamento ou até tentar aumentar. Então, como a gente prometeu aquele dia, a gente está lá. Quem dera, vamos tentar. Isso, segundo o item que o Roselei falou sobre as audiências e sobre o formulário de participação, isso aí a gente vai continuar sim fazendo. Roselei, é uma obrigação até legal, ela está definido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que o município faça essas audiências públicas de elaboração, igual nós fizemos em abril, e esse formulário, ele não é bem definido na lei, mas a gente implantou ele já na época que o Caco era secretário de Planejamento. Foi uma ideia que a gente teve lá na secretaria, atendendo até o que algumas prefeituras faziam, o próprio tribunal orientou, e a gente tem adotado isso e vamos continuar assim. A ideia tem dado certo. A gente só queria mais participação, né, da sociedade, que a gente conseguisse que essas demandas que foram colocadas fossem atendidas. E assim, para mim, um exemplo muito claro disso é o Centro de Referência da Mulher, que foi a nossa primeira vez que nós fizemos esse formulário. Ele foi muito solicitado, até foi um trabalho, acho que da vereadora Raquel, que na época não era vereadora, mas ela fazia parte do integrante do Promotoras Legais, e ela fez esse levantamento. Eu vi isso na mídia, eu achei muito interessante, eu comentava lá dentro da secretaria, e a gente tentou por anos, ela pedindo e eu também lá, para a gente garantir. Esse ano está lá no orçamento e a gente queria que isso fosse mais rápido e melhor. Então, nós vamos continuar sim com esses formulários. Acho que ele falou de contratações, né? Então, aí eu vou pela mesma resposta que eu dei aqui para a vereadora Raquel. Hoje, o valor é previsto a linha lá de valorização do servidor público, e ela não é dividida. Se é para novas contratações, para reposição, é só um total sobre a despesa com pessoal, que está até dentro até maior do que o que o secretário Mário apresentou hoje, que seria os quase 40% da receita corrente líquida. Ele é bem maior que isso. E sobre uma meta específica para reposição desses valores previstos para o 14º e da assiduidade, isso não tem. Mas, assim, dentro do governo tá existindo as discussões lá para se ver como vai ser reposto esse valor. E, inclusive, o Mário apresentou hoje que tem esse recurso financeiro ainda guardado para ser analisado lá com o governo, com o prefeito e com
com os integrantes do governo, como que vai ser devolvido ao funcionalismo. Acho que foram esses os questionamentos do Roselei. A emenda positiva também. Ah, da emenda positiva. Só teve mais um item que eu falei da cirurgia, mas o vereador Lucão também tinha falado na audiência sobre reformas de unidades de saúde, e a gente também conseguiu manter um valor, aliás, até aumentar um valor para reformas, construção, reformas e ampliações de unidades de saúde. Esperamos manter esse valor aí também no orçamento. Quanto às emendas impositivas, sim, o valor vai ser garantido lá, só lembrando que a gente vai ter que a gente até precisa discutir mais aqui com os vereadores, uma mudança do sistema de como é feita a emenda hoje. Porque a partir do momento do sistema de emenda impositiva, as emendas têm que ser feitas já na votação do orçamento, e não posteriormente. Então, eu já conversei com o nosso secretário de governo, doutor Edson Firmiano, ele deve agendar alguma reunião, alguma coisa aqui com os vereadores, porque assim, não vai ser durante o exercício, tem que ser agora em setembro que vocês vão fazer todas as emendas para o exercício seguinte, porque essas emendas elas têm que compor o orçamento e têm que ser publicadas junto com a peça orçamentária. Então muda todo o sistema de emendas a partir do ano que vem. Pois não, vereador Roselei, com a palavra. Marquinho, a Fabiana tocou num ponto que eu imaginava mesmo que a gente ia precisar ter essa discussão para se adequar, né, à necessidade de ter uma previsão no orçamento daquilo que nós vamos fazer a indicação. E isso é importante o que ela falou, até para os vereadores já ir pensando, né, na destinação dessa emenda. A única coisa que a gente precisa saber, não sei se a Fabiana tem condições de responder isso para a gente já, mas se nós vamos ter que fazer a indicação de apenas aquilo que está imposto na ordem de 30% ao segmento da saúde, ou se nós teremos que fazer a totalidade das emendas. Vereador Roselei, pelo que eu pesquisei, em todos os municípios que já têm esse sistema de emenda impositiva do Estado e também da União, vocês já têm que fazer a destinação do total. O que pode, assim, por exemplo, um vereador resolve destinar uma porcentagem para eventos culturais. Ele não precisa falar quanto para cada evento, mas ele vai ter que falar que vai ser para eventos culturais, porque a gente vai ter que fazer uma dotação específica dentro da Secretaria lá de Esportes e Cultura com aquele valor das emendas, porque até a fonte de execução, para quem está mais acostumado com isso, quando é recurso municipal, a gente trabalha com fonte 1. Quando é sistema de emendas impositivas, o Tribunal de Contas exige que seja de fonte 8. Então, ele vai mudar todo o sistema, não vai entrar mais na mesma ficha da secretaria, ele tem que ter uma ficha específica. Por causa do sistema de emendas impositivas. Todas as emendas, a totalidade desse 1,2%. E aí isso vai compor, vai ser um anexo dentro do orçamento. Uma parte e a própria emenda, e depois o restante que é no caso que a gente está determinando da saúde, né? Vai ser aproximadamente, eu estou falando com base nos valores desse ano, né? Porque a gente vai corrigir isso. Seria aproximadamente 600 mil por vereador, sendo desses 600 mil, 180 mil... Não, tudo é impositivo. Sendo 180 mil para a saúde. Os 600 mil todo vai ser impositivo. Tem a obrigação do município de executar inteira. O que pode... Não. Dos 600 mil, 180 mil... É impositivo também, mas não é o vereador que vai decidir onde ele quer aplicar. O que vai poder... O que vai poder... Porque aí já chega no período que está precisando. O que vai poder
que a lei fala é sobre o restos a pagar. Quer dizer, pode um montante que não for executado, até um X que não foi executado, passar para o próximo ano, mas aí continua, não perde, fica 1,2 mais aquilo que não executou, mas por questões... E também pode, assim, vamos supor que o vereador acaba fazendo uma emenda que era para uma entidade, vamos dar um exemplo, para uma entidade, aquela entidade não pode receber, não atende aos critérios da secretaria ou não tem alguma documentação. O vereador pode alterá-la, mas aí o município vai ter que devolver lá para vocês e vocês redestinarem. Mas o município só pode mudar com a autorização do vereador. Então, assim, alguns critérios que eu estou pesquisando muitos municípios, conversando, porque é tudo uma novidade para a gente, mas, assim, a princípio é isso aí. Agora, na votação, até o fim do ano, até dezembro, você já tem que definir todas as emendas para o ano seguinte. Fabiana, inclusive eu queria sugerir, se nós não podemos... mais para o final do ano, está fazendo uma reunião entre os vereadores, os assessores e o conjunto técnico da prefeitura, para que nós possamos estar fazendo uma capacitação para essa nova realidade de emendas. É uma sugestão que nós estamos apresentando. Eu estive conversando com o Dr. Edson essa semana sobre isso, levando essa demanda para ele, que a gente já tem que começar a trabalhar isso. Eu nem acho que tenha que ser no fim do ano, eu acho que já tem que ser já. Tá. É breve. Porque no fim do ano você já tem que estar com tudo isso pronto. Isso, para que não haja problema. Tem vereador que gosta de outro sistema de destinação de emenda, então acho que já teria... Eu vou conversar com o presidente da nossa casa para estar junto com o Dr. Edson costurando essa capacitação para os vereadores e os assessores, que eu acho que seria muito importante para nós não termos problemas futuros. Eu quero registrar a presença do vereador André Rebelo e pergunto aos senhores vereadores se há mais alguém que deseja fazer pergunta. Não havendo, eu quero passar a palavra para Ana Luísa Bruno, que está nos acompanhando online e que gostaria de estar fazendo uso da palavra. Ana Luísa. Vocês me escutam? Sim. Eu queria dar boa tarde a todos, a todas, a todos, convidar vocês para celebrar, né, esse momento de democracia. Eu estou usando cada pedacinho de espaço democrático, celebrando no momento que a gente está vivendo, é motivo de celebração mesmo, né? E eu estou aqui na qualidade, então, de trabalhadora da cultura e atualmente exercendo a função de presidente do Conselho Municipal de Cultura. E os senhores vão se lembrar a dificuldade que foi para a gente ter a retomada desse conselho, né? Foram 2 audiências públicas nessa Câmara para chamar uma conferência, que levou 4 meses, né, 6 meses para a diretoria de cultura chamar essa conferência, e aí no último segundinho do segundo tempo a gente conseguiu realizar, conseguiu fazer eleição, e ainda assim a gente vem sendo sistematicamente boicotado. E a motivação desse boicote é justamente de que a cultura não tem dinheiro, então a gente não tem como fazer transparente a gestão, fazer uma política cultural, porque a gente não tem recurso. E aí, curiosamente, a gente também não foi informado, né? No dia 28 de abril, o diretor de cultura manda para a Fabiana, dizendo que, infelizmente, o Conselho de Cultura não deu um parecer, coitadinhos, né? Eles foram eleitos em fevereiro, queria lembrar vocês. Mas a gente, até hoje, dia 27 de maio, a gente não teve uma comunicação do diretor de cultura. Então, a gente queria entender um pouquinho como é que a gente vai avançar, que tipo de transparência que a gente quer. E aí, eu gostaria, então, pegando a fala da Fabiana, no artigo 3º, inciso 3 da própria lei do Conselho,
a gente tem bem clara a importância, né, da participação do Conselho nessa definição dos valores que vão ser destinados para o setor. Além dessa, a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal também nos apoiando, né, para a gente ter a garantia dessa participação na tramitação da LDO. Então, meus senhores, eu gostaria muito, assim, de não precisar, né, o meu trabalho não é vir aqui cobrar o que já deveria estar sendo feito, né, que a gente tem um plano municipal de 2018, foi revisto em 2018 o Plano Municipal de Cultura, então ele é fresquinho, né, e lá está dizendo para a gente chegar em 3% do orçamento municipal destinado para a cultura. E como o Roselei falou, sim, o nosso setor foi um dos que mais sofreu. Foi o primeiro a parar, o último a voltar. E é aquele que é jogado, né? Então, eu gostaria de perguntar para os senhores se os senhores sabem qual que é a porcentagem do que foi realizado no ano passado. E aí vocês vão cair de costa, porque a gente não chegou a 0,3%. A gente teve 0,23% do orçamento. Então, é por isso que eu estou aqui para registrar que o que a gente quer é diálogo, né, com o Poder Executivo, mas não tem diálogo se não tiver dinheiro. E aí, graças a Deus, a gente tem a vereadora Raquel, né, que está aí e que realmente não deixa passar, né, são os direitos dos trabalhadores da cultura na construção de políticas públicas transparentes. Então, eu gostaria muito de contar com o compromisso dessa casa, né, no sentido de fiscalizar propriamente, né, como é que a gente vai, para um ano seguinte, colocar o mesmo valor, nem um centavinho a mais, né, sendo que a gente teve esse tanto de catástrofe mesmo, né, que afetou todo mundo e a gente não tem um tiquinho de incentivo, né. E aí eu convido também os senhores vereadores a estarem com a gente nessa luta para a restituição do nosso fundo municipal, que tinha 800 mil e que foi rapelado no fundo Covid. Então, se vocês puderem, né, colaborar com a restituição desse valor do Fundo Municipal de Cultura, é uma cadeia, né, que alimenta muitos trabalhadores. Então, se a gente souber aproveitar na retomada, né, nos espaços públicos, dos shows, dos espetáculos, a gente puder aproveitar, né, o dinheiro está indo e ele vai sendo distribuído, é um grande setor para essa distribuição. Eu queria deixar aqui registrado que não passe, né, nessa Câmara essa proposta indecente e que realmente, né, pelo menos o diretor de cultura seja notificado por não ter realizado, né, essa comunicação com um instrumento legal previsto, né, pelo menos em 2 leis, estou usando a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Lei do Conselho Municipal de Cultura, para o parecer do orçamento, tá bom? É isso que eu queria falar. Muito obrigada pela abertura, pela possibilidade da fala, pelo menos, né? Eu passo a palavra para a Fabiana. Obrigado, viu, Ana Luísa, pela sua participação. Boa tarde, Ana Luísa. Todos estão ouvindo. Só para esclarecer, no dia 17 de março, nós mandamos ofícios para todas as secretarias pedindo essa manifestação dos conselhos, nós, Secretaria de Planejamento. E aí nós colocamos dentro desse ofício um cronograma que definia, então, o período que esse formulário de sugestão ia ficar no site, a data da audiência pública que foi realizada aqui na Câmara, e no dia dessa audiência pública eu coloquei esse cronograma também. E aí eu tinha pedido para as secretarias que até o dia 14 de abril me encaminhasse a manifestação dos conselhos. Quer dizer, eu dei praticamente um mês. Eu sei que alguns conselhos só se reúnem mensalmente, alguns demoram um pouco mais, mas daria tempo de tentar chamar uma extraordinária. Em alguns casos nem assim conseguiram, e a gente pediu só essa manifestação dos secretários ou dos responsáveis pelo conselho que nos avisassem, que foi o caso, por exemplo, da Secretaria de Esportes e Lazer,
que encaminhou esse ofício que você cita aí no finalzinho do... Foi no dia de entregar, que é um dos que eu pedi, pelo amor de Deus, que eu tinha que colocar alguma coisa dentro, falando que só teve 2 reuniões, que o Conselho tinha sido recentemente constituído, e que eles ainda não tinham tido algumas reuniões sobre o orçamento, sobre a LDO, e que eles iam fazer posteriormente. Então, é um dos conselhos que está pendente o envio do parecer para envio aqui para a Câmara Municipal. Eu pergunto se há alguém mais para fazer uso da palavra, para fazer alguma pergunta. Pois não? Indicativo de data para que o Conselho possa se manifestar e mandar o parecer seria importante para a gente. Eu já levo, né, para os demais conselheiros, se for possível, para não atrasar também o trabalho, né? Ela quer saber uma nova data, Fabiana, que ela possa estar entregando para você. Ana, o processo agora ele já está em tramitação aqui na Câmara. A previsão, eu acho que é uma votação agora no fim de junho, não, desculpa, uma no fim de maio e uma no meio de junho, que são 15 dias entre uma e outra. Lá pela Secretaria de Planejamento, a gente só vai recepcionar o parecer e encaminhar para cá. Mexer, alterar. Então, é 20 de junho e 30 de junho as 2 votações. Então, assim, se o Conselho quiser fazer alguma alteração, a Secretaria de Planejamento não pode mais. Não posso mudar o processo que está na Câmara Municipal, porque já está nas comissões. Então, a partir desse momento, a gente não tem mais essa prerrogativa, essa possibilidade de alterar. Então, assim, o parecer que vier até dia 20 de junho, antes da votação, eu vou encaminhar. Eu quero encaminhar agora até, acho que no dia 17 é feriado, até o dia 10 de junho eu quero mandar todos os que vier. Vou começar a cobrar para até dia 10. Mandar tudo para não atrapalhar o trâmite aqui dentro da Câmara, das comissões. Mas alteração eu não posso fazer mais. Presidente Marquinho, posso fazer uma proposta? Pois não, vereadora. Fabiana e Ana Luísa, já falo para as duas. Será que nós não conseguimos, para a elaboração do orçamento, Fabiana, sua presença, talvez, numa reunião do Conselho de Cultura, para explicar, né, fazer todo esse apontamento da construção dessas leis, né, como você sempre já tem isso, eu sei que você tem isso preparado, anterior ao orçamento, para que o Conselho se apodere de todos esses cronogramas e possa, de fato, como o Conselho de Cultura foi um conselho que, né, foi preterido da formulação da LDO, que no orçamento a gente possa corrigir isso e fazer com que ele possa participar. E aí, talvez, se a sua presença numa reunião do Conselho, eu acho que seria muito interessante para ajudar o Conselho a poder participar, né, e fazer as suas contribuições. Sim, eu posso participar, sim. Não só no momento da elaboração ou antes, aí só explicando que a parte financeira, que às vezes é o que chama mais atenção, vai na LDO, ela vai ser revista no orçamento. Então, ainda temos essa possibilidade. O que eu não consigo alterar agora é meta. A meta que está lá, você até citou da reforma do teatro ou de alguma outra coisa. Aquela meta eu não consigo alterar. A parte financeira, no orçamento, a gente vai revê-la com base na receita que vai ser prevista com a Secretaria de Fazenda. Mas eu participo, sim, só me avisar lá. Alguém mais gostaria de
fazer alguma indagação, alguma pergunta? Não havendo, eu quero agradecer a presença do secretário, o nosso querido amigo Eduardo Moreira, o Bill. Agradecer a presença das vereadoras Cidinha, vereadora Raquel, vereador Robertinho, vereador André, vereador Lucão, vereador Bira, que passou por aqui, vereadora Neuza. Agradecer a Fabiana, que mais uma vez esteve nesta casa, está sempre aberta a conversar, a dialogar, a mostrar o seu trabalho aos vereadores, sempre com muita competência, diga-se de passagem. E agradecer a Ana Luísa, que representa o Conselho de Cultura, e ser solidário, porque nós temos visto um esvaziamento tremendo nos últimos tempos, já do governo anterior e que continua atualmente, da política pública da cultura. E pode contar com o apoio desta casa, eu tenho certeza que todos os vereadores estão com esse mesmo pensamento, e eu quero, ao encerrar, agradecer a presença de todos, desejar um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe. Um abraço, declaro encerrada a presente audiência pública. A Câmara quer cada vez mais facilitar o seu acesso, inclusive de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para isso, está apta a receber todos com piso tátil, elevador de acesso, rampas e sanitários adaptados. Transmissão integral das sessões em Libras e uso do Closed Caption. Integração e inclusão fazem parte do Legislativo. Câmara Municipal de São Carlos, cada vez mais de portas abertas para você. Cidadão, o que você pode cobrar de um vereador e o que deve ser cobrado do prefeito? Um vereador propõe leis e fiscaliza a prefeitura. Então você pode cobrar que o vereador